Bom dia, irmãos, bom dia, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos num lugar diferente hoje, né? Até a voz aqui eu estou sentindo diferente, mas vamos mais uma vez, mais um dia do Senhor, glorioso dia, em que podemos adorar o nosso Deus, cultuá-lo, entregar a Ele glória, adoração, louvor por meio da atenção, a sua palavra, os louvores, graciosos cânticos que temos aqui, as orações, que nós possamos fazer isso com alegria, com graça. Amém. Então, como de costume, vamos ler o texto bíblico, vamos à oração e depois à exposição propriamente dita. Estamos na continuação, então, da exposição de toda a carta de Paulo aos Romanos, aqueles que nos visitam, nós temos o costume de fazer dessa forma, expondo um livro, uma carta das Escrituras e podendo nos debruçar nesses textos, ficamos então damos reverência, reverenciando a palavra e não forçando ela da forma que nós desejamos, mas nos submetendo à palavra do Senhor. Possamos com fidelidade pregar essa mesma palavra. Vamos ler então o texto, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos do 11 ao 14, a palavra do Senhor diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Deus, Senhor supremo, Senhor absoluto Deus, nessa manhã, mais uma manhã, nesse dia do Senhor, viemos aqui entregar-te, Senhor, aquilo que é devido, entregar-te culto, entregar-te adoração. Senhor, recebe com graça, Senhor, o nosso adorar. E por sabemos que somos falhos, Senhor, até mesmo nessa intenção, ajuda-nos também, Senhor. Ajuda-nos a termos atenção para que o nosso coração, Senhor, receba e dá-nos, ó Deus, graça pelo Teu Espírito Santo, para que recebamos com alegria e essa palavra possa sim, Senhor, fazer uma mudança, transformar, ó Deus, ser vida para os nossos dias, ela possa conduzir-nos para o caminho bom. Senhor, ajuda-nos, ajuda o pregador, eu nessa manhã aqui, pelo mesmo Espírito, Senhor, Santíssimo, para que possa pregar com fidelidade a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, para fazermos aquilo que Te agrada, aquilo que Te é devido, aquilo, Senhor, que Te honra. Em nome e através do nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Bem, irmãos, então, eu sempre tenho uma boa expectativa, que nós, ao virmos e ouvirmos a palavra do Senhor e temos ouvido essa carta, através das palavras de Paulo, nós possamos reter esse conhecimento e meditar nele e nos aprofundarmos nele. Nós vimos e temos visto em cada sermão que aquilo que aparenta nem sempre é somente aquilo, ele vai mais fundo. Quando falamos de mandamentos, como falamos no sermão anterior, nós vemos que eles vão profundamente ao cerne dos nosso coração, das nossas intenções.
E eu espero que cada um aqui possa meditar nessas coisas, né? Que o sermão não fique perdido na semana, né? Mas que possamos resgatá-lo durante os dias e que ele possa, a palavra do Senhor possa fazer a obra em nossos corações, em nossas vidas, né? E no sermão anterior falamos, então, Paulo, né, falou de um assunto que ele tinha voltado a falar depois de ter introduzido no verso 9 do capítulo 12, ele retomou, no sermão anterior, nos versos de 8 a 10, ele retomou o assunto a respeito do amor. Tá? Então, versos de 8 a 10. E vislumbramos, como disse agora, a profundidade dessas afirmações e dessas admoestações. O que ele nos disse? Ele nos disse que não devemos dever nada a ninguém, em nenhum aspecto e de nenhuma maneira. Mas, quanto ao amor, sim, devemos ter esse sentimento, e mais do que sentimento, mas o sentimento de que ainda falta, e a nossa prática será constante. Se nós tivermos esse entendimento de que parece que ainda falta eu entregar um pouco mais, nós sempre estaremos constantemente praticando, tentando encher, como disse, a medida que parece nunca será preenchida. Na verdade, essa medida ela é preenchida sempre que cumprimos a lei do Senhor, mas ela não finda ali. Tá? E é isso que estamos vendo no sermão anterior, a necessidade de amar e entregar esse amor, ela se levanta com o sol. Tá? Ela se levanta com o sol pela manhã, amanhece conosco no dia seguinte. Os dias nos conduzem a termos que decidir, mais uma vez, a praticar o amor, novamente, de novo e de novo. Somos desafiados pela palavra de Paulo a empreender com o coração cheio do bem que vem de Deus, que está em nós, porque o Pai e o Filho residem em nós, ou naqueles que foram regenerados, alcançados, resgatados da perdição e encontrados por Deus no tempo. Ele reside em nós. É aqueles que meditam nas coisas do Espírito, aqueles cuja mente está residindo nos céus, tá? Não como aqueles que têm a cabeça nas nuvens, tá? Não é isso, mas como aqueles que podem, sabendo que agora são nova criatura, deixando o velho homem com suas paixões e se revestiram do novo ser, da nova natureza em Cristo Jesus. Esses, com certeza, se alegrarão em fazer o bem ao seu próximo. Tá? Esses se posicionarão como tendo os outros em maior honra do que eles mesmos. Esses amarão como foram amados por Deus. Retribuirão esse amor fazendo cumprir a vontade do Deus que os amou. Cumprindo a lei, vivendo uma vida prática, tendo uma ética de vida subordinada e apegada ao bem por meio do amor. E agora, nessa porção final do capítulo 13, Paulo vai nos dizer aqui, primeiro, como nossa expectativa sobre as últimas coisas, ela interfere na santificação. Ele vai nos dizer sobre o imperativo abandono das obras das trevas. Ele vai nos falar que nossa conduta moral deve ser compatível com a luz. E como devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo, renunciar às obras da carne. É isso que Paulo vai nos falar, está nos falando nesses textos, nessa porção final aqui do capítulo 13. E o verso 11, então, entrando no texto, ele diz assim: digo
isto a vós outros que conheceis o tempo. Paulo está dizendo aqui assim, para vocês que conhecem o lugar de vocês, ou o lugar que vocês ocupam na história da redenção, é isso que ele está dizendo. Então, vocês que conhecem o lugar de vocês na história da redenção, vocês que conhecem que estão entre o já e o ainda não, que entendem, por exemplo, que o reino de Deus já está presente entre nós, mas ainda não na sua plenitude. Esses que conhecem o tempo, que Paulo diz, que sabem que estão entre o já e o ainda não, sabem que esse conhecimento vai explicar várias coisas. Explicar, por exemplo, por que a Bíblia diz que nós já estamos perdoados, que Deus já nos perdoou completamente, mas nós ainda cometemos pecados, somos imperfeitos. Mas sabemos que lutamos para ser aquilo que já somos. Sabemos que lutamos para ser aquilo que já somos. Explica por que a Bíblia diz que Cristo já venceu a morte e que nós já estamos ressuscitados com Cristo à direita de Deus Pai e que nós já temos a vida eterna. Não é algo que nós vamos ter no futuro, não, nós já temos. A Bíblia diz que quem crê já tem a vida eterna, mas nós ainda vamos passar pela morte. Nós ainda vamos ter que passar por essas coisas. Na verdade, estamos vivendo um período que está entre as duas vindas de Cristo. Esse momento seria de tensão. A primeira vinda em que Cristo andou sentado num burrinho entre nós. E a segunda vinda em que ele descerá em um cavalo branco, vencendo e vencedor. Em sua coxa está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa visão e clareza, essa sabedoria e percepção do tempo, traz implicações para nós como cristãos. É isso que Paulo está falando. É exatamente isso que Paulo quer mostrar e então está nos dizendo. Vai mexer na nossa ética, em nossa prática, ou nossas práticas, e a nossa vida como um todo. Paulo continua essa sessão, então, conectando o que foi falado até agora, até o verso 10 do capítulo 13, em que ele nos falou de como devemos nos portar, quais devem ser os nossos pensamentos, deveres, nossas vontades, nossos desejos e, por fim, a nossa prática de vida. Lembrando aqui, irmãos, ele abriu a sessão do capítulo 12, os irmãos lembram do nosso caminhar, que encerramos a grande parte do capítulo 1 ao 11, e ele abriu essa sessão do capítulo 12 rogando, rogo-vos, pois, ele diz, rogando aos seus leitores que entregassem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não nos conformemos com o tempo, ou com o século, com esse mundo, traduzindo, ou dando significado à forma de viver desse mundo, ou desse tempo, ou desse século. Deveríamos, com o esforço do coração, nos deixando sermos guiados pelo Espírito, não nos conformarmos com as coisas que as pessoas desse mundo ou desse tempo fazem. Essa cultura, as imposições mundanas e demoníacas e terrenas desse tempo. Não podemos nos conformar, é o que Paulo veementemente diz a nós. E roga por isso, e suplica por isso. Claramente, Paulo está instruindo de forma totalmente contrária aos ensinamentos e à cultura daquele tempo que ele vivia. Lá,
ele fala como os séculos, como aquele espírito do tempo, aquilo que é fomentado pela cultura e pela prática mundana. Aqui, quando ele fala de tempo, ele fala olhando para a nossa salvação. Ele fala olhando para o fim. Mas ali ele está ensinando que para os homens, para aquele homem natural, querer vingança é natural. Para o homem natural, é natural ser rancoroso, ser ciumento, avarento, irado. Para o homem natural, é natural ser impaciente na tribulação. Para o homem natural, é natural não orar. Para o homem natural, é natural amaldiçoar os que lhe perseguem, não se sujeitar às autoridades, não entregar amor. Para o homem natural, é natural adulterar, matar, furtar, cobiçar, odiar o seu próximo, sem dar conta de fazer o bem. Tudo isso é natural, está na natureza do homem carnal e mundano, ligado às coisas da terra e não onde Cristo está assentado. Não age com sabedoria do alto, que é pura, indulgente, pacífica, tratável, cheia de misericórdia. Agem com sabedoria terrena, que é animal, demoníaca, invejosa, facciosa, que produz confusão e toda espécie de coisa ruim. Isso disse Tiago em sua carta, no capítulo 3. É assim. Paulo mostra o contraste. Ele diz como viver para Deus. E o que Paulo nos diz aqui, quando diz já é hora, já é o momento, irmãos. Já é o momento de viver a luz da redenção, da nossa ascensão, daquele dia. É agora que vivemos ou devemos viver como os que já vivem lá. E é o que nós temos, e ele tem falado no background, no plano de fundo da sua carta. A expressão aqui, despertardes do sono, está se referindo ao abandono de uma vida espiritual negligente. O abandono de uma vida espiritual negligente. Já é hora de vos despertardes do sono. Negligenciando a santificação, negligenciando fazer as coisas conforme ou segundo a vontade de Deus. O cristão é chamado a viver de maneira vigilante, sóbria, ciente de que o fim desta era está próximo. Efésios capítulo 5, verso 14 e 17, desperta, ó tu que dormes, desperta, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Glória a Deus. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, diz Efésios, não como nécios, loucos, e sim como sábios. Essa é a demonstração de Paulo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele não nega a realidade, lembram-se? Paulo não nega a realidade. Isso é fantástico, porque a gente não precisa ignorar o que está acontecendo. Nós temos que ter clareza das coisas. Porque essas coisas são insumos para oração, para súplica, para podermos saber como andar. Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Ou qual a vontade do Senhor. E como nós achamos a vontade de Deus, irmãos? Nas Escrituras. O que Ele quis que nós soubéssemos está aqui, declarado. A pessoa de Deus é insondável,
na totalidade de seu ser, mas aquilo que Ele quis revelar, Ele nos trouxe aqui. E o seu plano de salvação, e o momento da história em que nós estamos, e nós devemos saber disso. Já é hora de despertardes, vocês que sabem o tempo. Despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio. Sabendo também que se Cristo não voltar no tempo da nossa vida, quando nossos olhos se fecharem, pela última vez, eles se abrirão e se depararão com o lugar em que o seu coração, em vida, desejou, cultivou, viveu. É isso que vai acontecer. Naquele momento, quando fecharmos pela última vez nossos olhos e abriremos no lugar onde o nosso coração já estava. Onde o nosso coração já estava. Esse lugar, como se já estivéssemos lá. Santificamos o coração como todo cidadão do reino eterno tem seu coração santificado. Amou como todo cidadão desse mesmo reino de glória, amará para sempre a Deus, ao seu próximo como a si mesmo. E ainda que estejamos aqui quando a vinda do Senhor Jesus Cristo acontecer, nosso coração estará em paz. Nós poderemos nos achegar ao trono da graça com confiança, sem temer, sem chorar. O apóstolo Pedro também deu a urgência necessária quanto a essas coisas, em vista da vinda do Senhor Jesus Cristo. Em sua segunda carta, Pedro vai destacar como a iminência da vinda do Senhor deve apressar nossa conduta piedosa e santa. E é isso que Paulo está dizendo. Vejam, está mais próximo. E agora vocês têm que ter uma conduta. Larguem, deixem as coisas, nós vamos ver aqui. Mas o apóstolo Pedro disse, ele também traz a sua carta. 2 Pedro, ele vai começar no capítulo 3, do 3 ao 4, ele vai dizer que naquele tempo havia muitos escarnecedores, dizendo que onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Vai vir quando? Está demorando. E ao mesmo tempo, nos versos 8 a 9 da segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele vai dizer assim, não, um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 como 1. Então a relação fica melhor e fica mais equilibrada para nós pensarmos, sim, ele virá, e não tardará. Nós pensamos que é tardio, mas ele é no seu tempo. Então, nos versos 11 a 12 do capítulo 3 da segunda carta de Pedro, ele diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, e ele está ali falando que os céus se desfarão, e o grande dia do Senhor, e ele diz, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Visto que essas coisas hão de ser assim, deveis ser agora tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, não aconteceu ainda, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E ele continua no verso 14 e 15 desse mesmo capítulo 3, por esta razão, mesmo aqui estamos falando, amados, esperando estas coisas, o que temos que fazer? Está aqui a instrução. Empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olhem, que ligação, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eles
conversam aqui. E o entendimento de Pedro é o mesmo que Paulo. Façam dessa forma. E isso vos digo, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E ele vai no verso 12, vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vai alta a noite, ou seja, já estamos no ápice desse tempo das trevas, de trevas. Já está madrugada plena, agora já vai despontar. Esse o ínterim entre a primeira vinda de Cristo e a última. Os raios do amanhecer estão despontando, é quase manhã. É quase manhã. É quase dia e vem chegando o dia. O dia da vinda de Cristo se aproxima cada vez mais, está perto o grande final, a consumação da salvação para aqueles que permanecem ou permanecerem de pé diante do trono de justiça. E não por méritos próprios, nós já sabemos, por meio dos méritos de Cristo. Estando em Cristo, é isso que ele vai nos dizer. Paulo está dizendo aqui, ele diz assim, por causa disso, abandonem. Vejam, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, abandonem então as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Rejeitem as obras das trevas. Detestem o mal. Capítulo 12, verso 9, como nós vimos. Detestem o mal. Deixar as obras das trevas, ou seja, os pecados que caracterizam a antiga vida, a antiga natureza, o velho homem, o antigo caminho de desgraça. Mas não somente deixar. Sim, nós lembramos, irmãos, já falamos dessas coisas aqui. Não somente deixar de fazer, mas pôr algo no lugar. Não é só parar de fazer, eu não furto. Tá, e o que se põe no lugar disso? O que se faz então? Só parei. Eu furtava antes, não furto mais, não pego mais nada, pastor. Eu juro que eu não pego mais nada. Tá, mas e o que você tem que fazer? Trabalhe com as próprias mãos, diz a Escritura. Aquele que furtava, não furte mais, agora trabalhe com as próprias mãos. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o que ele nos diz. É exatamente isso que Paulo, mais uma vez, nos exorta. É assim que ele escreve, admoestando e ensinando. Revistamo-nos das armas da luz. É o nosso dever. Paulo, em sua carta aos Efésios, vai deixar claro também o que são essas armas da luz. E nós conhecemos esses textos. Acredito que sim. Aqui, Paulo usa nesse caso aqui, desse texto que estamos vendo de Romanos, ele usa uma metáfora, um termo militar, que aponta para uma vida de luta pela santificação. E a santificação é uma luta. É uma luta, nós já falamos aqui. Porque ela não é natural. E ela é pelo Espírito. Luta, batalha, que só pode ser vencida, como diz Paulo, por meio daqueles que têm uma armadura específica, e no caso sobrenatural. Efésios capítulo 6, versos 11 e 19 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir, de novo, no dia mau. Porque os dias são maus. No dia mau. E depois de terdes vencido. E esse é o nosso fim certo, para aqueles que estão em Cristo, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade
com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você está revestido com as armas da luz e lutando pela santificação? Nós hoje aqui, refletindo sobre essas coisas, estamos revestidos com as armas da luz, luta pela santificação. E revestindo-nos das armas da luz, Paulo nos diz, verso 13, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Está dizendo aqui, andemos publicamente. Andemos dignamente como em pleno dia, publicamente, à vista de todos, de forma digna, condizente com a salvação que nos alcançou e para a qual estamos destinados, todos aqueles que o seu coração foi regenerado e estão em Cristo. Veja o que Paulo diz em Tessalonicenses, como ele reafirma essas coisas, mas ainda deixa talvez mais clara sua admoestação ali naquele texto de Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 5, verso 4 a 11 diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Olha como a fala é muito parecida. Para que esse dia, como ladrão, dia do Senhor, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Andemos dignamente como em pleno dia. Em Romanos, Paulo está nos dizendo isso. Tessalonicenses, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus, tem que abrir um parênteses aqui, esse pequeno verso me tomou essa semana nas minhas meditações, porque eu estava lendo Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira. Vejam que dá outro sermão aqui. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Porque Deus não nos destinou para a ira. Estamos destinados para a salvação. Se em verdade abraçamos a salvação, vivamos a salvação. Em nós, em nosso corpo, como a expressão daquilo que foi mudado em nós. Paulo diz, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, ou seja, aqueles que andam de dia
publicamente, andam como santos, como separados pela vontade de Deus na eternidade, não como insensatos, loucos, desprezando a nova vida que receberam ou a nova vida pela qual foram ou deveriam ter sido absolvidos. Paulo, ele destaca aqui 6 termos que representam 2 grandes grupos de pecados. O primeiro grupo são os prazeres desordenados da carne, orgias, bebedices, impundicícias, dissoluções, e o segundo grupo é dos relacionamentos distorcidos pelo egoísmo, contendas e ciúmes. E aqui, falando de orgias, não se refere apenas à imoralidade sexual, mas uma vida entregue a prazeres sem limites. Vejam como muda um pouco, né, nosso entendimento. Orgias não só como imoralidade sexual, mas como prazeres sem limites, marcada por futilidade, impureza, embriaguez. E quando fala de bebedices, refere-se a embriaguez habitual, regular, entregar-se ao vício, mas também é a fuga da realidade. É usar esse tipo de subterfúgio para fugir da realidade. Vejam como as coisas, a gente olha para esses textos e diz, não, isso aqui eu não faço. Não, isso aqui, pastor, não, desses aqui eu estou livre. Vai fazendo a listinha, está tudo certo. Só que quando nós vamos, às vezes, para a profundidade, assim como tem profundidade o que Paulo diz nos mandamentos, aquilo que aflige o coração, e o pecado que toma dentro de nós, ele pode ter desdobramentos mais profundos. Não nos enganemos, essas coisas não estão longe de nós. Esses pecados estão ligados às possibilidades que as pessoas tinham naquela época e se utilizavam disso. A bebida como uma fuga da realidade também. Mas eles não tinham celular, não tinham internet, não tinham TV, não tinham jogos. Então, maridos, esposas, filhos, muitas vezes, podem se isolar emocionalmente, refugiando-se no entretenimento, no celular, nos jogos, no álcool, ou mesmo no trabalho, em vez de enfrentarem e resolverem os conflitos do lar. Isso é uma forma também de fuga da realidade, de beber para esquecer, como dizem. E assim, cada um desses, impundicícias, refere-se à atividade sexual ilícita, adultério, fornicação, dissoluções. As dissoluções implicam em comportamento licencioso, indecente, ausência de vergonha, contendas, então, do segundo grupo agora, dos relacionamentos egoístas, distorcidos pelo egoísmo, as contendas, as brigas, as rivalidades, as divisões, espírito de competição destrutivo, E contenda indica essa postura de conflito, de falta de amor, muitas vezes. Uma vida marcada por disputas, ciúmes. Embora aqui essa palavra no grego ela possa ser traduzida também como um zelo, aqui ela está no negativo. É inveja, ressentimento por causa do sucesso de outro, por causa da bênção que outro recebeu. Um coração possessivo, competitivo, incapaz de alegrar-se com o bem do próximo. Raiz de muitos pecados, irmãos. Então, meditar nessas coisas faz encontrar a realidade do nosso coração, ou do coração que está lutando, sabendo as lutas que se podem acometer em nós, ou em alguém, para podermos ajudar. Paulo, depois de nos dar uma lista, então, negativa, mais uma vez, ou seja, o que devemos deixar, o que não devemos fazer, o imperativo do abandono das nossas vidas, ele
claro, como deve ser, como já falamos, ele derrama água que deve preencher esse vaso, tá? Limpo, que agora tirou a sujeira. A roupa que deve revestir a alma despida diante de Deus. Mas aqui, antes de avançarmos, mais uma reflexão para nós. Você tem meditado em como está cada item, cada atuação, cada área da sua vida? Se alguma dessas fraquezas tem tomado a sua vontade, tem tentado lhe aprisionar em pecado, você tem meditado nessas coisas? Observado o próprio coração para não cair em engano e saber por aquilo que vai orar e suplicar ao Senhor? E o verso 14, então, ele vai nos dizer exatamente o que colocar. Ele diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse aqui é o ápice, irmãos. Esse é o ápice. O clímax da exortação e admoestação de Paulo: revestir-se de Cristo. Aqui é uma metáfora para assumir o caráter e os atributos do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo usa o nome completo aqui para apontar para Cristo, Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, aquele que deveria vir e veio, e ainda virá. Ele vive. Esse é o clímax da exortação de Paulo, em que ele nos constrange a viver do modo que Cristo seja visto ou visível em nossa prática de vida, nossos pensamentos e nossos desejos. Gálatas 3:27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes, já vos revestistes de Cristo. E essa deve ser a condição de todo aquele que foi circuncidado no coração, batizado em Cristo. O batismo de morte que reflete a nossa união com Cristo, essa realidade espiritual, que se estamos unidos a Cristo em sua morte, certamente estamos unidos a Ele em sua ressurreição, em sua vida, refletindo a vida de Jesus, ou a vida que Jesus viveu, íntegra, reta, justa, santa. Você foi batizado em Cristo. Você foi batizado em Cristo. Então, você está revestido do Senhor Jesus Cristo. Viva como tal. Capacitado para dizer não a tudo que Paulo está dizendo aqui, a essas coisas que não devemos fazer, para que possamos andar como dignos diante do Senhor, dignamente como em pleno dia. Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Revestir-se de Cristo é viver tão intimamente unido a Ele, em seu caráter, sua mente e sua missão, que essas coisas passam a moldar cada aspecto do nosso ser. Cada aspecto. Isso não é apenas imitação moral de quem Cristo era. É uma expressão da união vital com Ele pela fé. Cristo nos diz em Mateus 11, 29, Ele nos disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Como Ele diz, aprendam de mim. Olhem para mim, sejam conformados
a mim. E tão conformados ao caráter dele, que tudo o que ele é e quer será o que nós seremos e vamos querer. E olhando para Cristo, Paulo segue então esse verso 14 dizendo: e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui então o imperativo de novo da necessidade de vigilância. Nada disponhais para a carne, ou seja, nada, absolutamente nada, dê margem para a carne. A carne aqui representa a inclinação natural e corrompida do nosso coração humano, que persiste mesmo após a regeneração. Essa natureza está ali em tensão, em conflito. A santificação requer intencionalidade, irmãos. Não dar espaço, não alimentar, não facilitar os caminhos que levam ao pecado. Não facilitar. Para tantas coisas nós somos duros. Às vezes não, se tem uma realidade de perdermos alguma coisa, ou parece que vamos perder, nós somos duros, implacáveis. Aqui ele está dizendo: não facilitem para o pecado. Venceremos o pecado e a carne quando deixarmos de fazer as coisas velhas e olharmos e nos fixarmos. E não só isso, mas nos maravilharmos e desejarmos as coisas altas, aquelas que são da verdadeira pátria, aquelas que são do nosso Pai, que está nos céus, está conosco, está em nós, nos capacitando. O que aprendemos desse texto hoje? Nós vimos que a vida cristã é vivida à luz da eternidade, na expectativa e eminência da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da chegada do dia do Senhor, devem regrar nossa prática de vida, dar urgência e quebrar toda a negligência espiritual. Também vimos que viver na luz exige deixar as obras das trevas. Temos que andar como filhos da luz, contrariando as obras naturais da carne, os seus desejos mundanos. Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendesse, recebesse e ouvisse e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Terceiro, aprendemos a viver como quem anda de dia, é viver de forma santa, pública, ética e responsável. Não uma fé escondida ou apenas privada. A nossa fé deve regrar nossa conduta transparente, íntegra e coerente. Quarto lugar, revestir-nos de Cristo, é absorver seu caráter e morte e vida. Então, revestir-se de Cristo é estarmos intimamente ligados à morte de Cristo, a que Cristo morreu e à vida que Ele viveu. Por fim, revestir-se de Cristo é não flertar com o pecado, não dar espaço, não facilitar em nada para as obras da carne, para os desejos desenfreados do coração, mas alargar o espaço para o que é bom e agradável, desejável e perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E finalizando aqui, esses textos, irmãos, que temos diante de nós, são emblemáticos. Carta de Paulo aos Romanos principalmente esse verso 13 ao 14. Esse verso tem uma história na história. Assim como encontramos Lutero se debruçando no capítulo 1, verso 17 de Romanos, aqui nós encontramos um homem também afetado, transformado, convertido, exatamente por esses versículos. Foi por meio da carta de Paulo aos Romanos que Aurélio Agostinho, de Hipona, o grande líder religioso e intelectual, professor de retórica em Milão, o gigante da igreja,
nesse período dos pais da igreja, ele foi convertido a Cristo. Em 386, Agostinho viveu de forma devassa, entregue às paixões carnais, prisioneiro de sexo ilícito e tudo que se desdobra nesse sentido. E, em paralelo, ele era alvo das orações de sua mãe, Mônica. E até que um dia, visitando um amigo chamado Alípio, ele se sentou e chorou no jardim da casa desse amigo. E ele estava ali em conflito, persuadido a começar uma vida nova, mas sem chegar à resolução final de romper com a vida que ele levava. E ali, sentado, ele ouviu uma criança cantar numa casa vizinha, dizendo em latim assim, tolli lege, tolli lege. Eu não sei falar em latim, né? Então, pega e lê. Então, tomando o manuscrito das Escrituras, que pertencia ao seu amigo, que estava ao seu lado, naquele momento, seus olhos se fixaram nessas palavras: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Exatamente esse texto ele leu. Seus olhos foram imediatamente abertos, seu coração foi transformado e as sombras das suas dúvidas se dissiparam. O próprio Agostinho, ele confessa, não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou meu coração e todas as trevas da dúvida se dissiparam, se desvaneceram. Agostinho, então, dali para frente, se tornou o maior teólogo da Igreja Ocidental, fonte da qual beberam grandes outros reformadores, Lutero, Calvino e tantos outros. Um texto, irmãos, um texto do que nós lemos nessa manhã, uma pequena porção, transformou a vida daquele homem, que transformou os tempos. Deus usou a vida dele. E esses mesmos textos estamos lendo nessa manhã. Deus usou para mudar, para transformar, para converter um pecador contumaz. Deus usando o seu poder pela sua palavra. Que Ele possa fazer isso, essa graça, esse poder venha sobre nós para mudar aquilo que não é dele e transformar naquilo que é santo, justo e bom. Para a louvor e glória do seu santo nome. Por isso, Salmo 119, eu quero terminar com ele, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos repetir juntos então. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Deus, Senhor supremo e absoluto. Amado Pai, nessa manhã nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Fomos confrontados pela Tua palavra, fomos ensinados pela Tua palavra e temos esperança, Senhor, por meio da Tua palavra. Olhamos para a obra de Cristo, vemos o que Ele fez, vemos a nossa salvação. Ó Deus, ajuda-nos a termos a urgência, Senhor, da santificação, em olharmos para nós, em mudarmos aquilo que é necessário, em ouvirmos a voz do Espírito e deixar-nos sermos guiados pelo Espírito Santo. E essa voz, ela está aqui, através da Tua palavra, permeando os escritos, aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a seguir esse caminho, Senhor. Ajuda-nos a não desviarmos desse caminho, Senhor. Sustenta-nos, Senhor, por favor, para que caminhemos, ó Deus, como aqueles que chegarão, caminhando como aqueles que já estão no lugar da Tua glória. Ajuda-nos assim, te pedimos, e alegres, Senhor, ó Deus, estamos nessa manhã agradecidos. Em nome de Cristo Jesus, Teu amado Filho, oramos. Amém.